Bom dia, boa tarde e boa noite. Gente, estou aí mais uma vez para fazer mais um estudo daquela revistinha. Olha, ela aí. Hoje nós vamos falar sobre ela de novo. Essa é a sexta parte, né? Sexta parte do estudo. Vamos aí para a lição 2, a lição número 2 dessa revistinha. O propósito da tentação. E aí vou lá já ler o textual já para avançar, porque o tempo ele é corrido, tá? Meus irmãos, tende grande gozo quanto caís em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Olha que interessante aí já. Gente, nós estamos falando sobre fé, se mostra pelas obras. Então agora Tiago, ele já vem, nós estamos falando da carta de Tiago. Né, para começar aí, se inscreva no canal e deixe seu like, tá? Deus abençoe a todos que já estão aí comigo no canal. Deus abençoe a todos mesmo. E aqueles que estão compartilhando a mensagem, que estão compartilhando aí os vídeos, Deus abençoe. Só Deus pode dar a recompensa, né? E eu acho que já é 54 da última atualização que eu fiz, 54 inscritos. Deus abençoe, eu preciso de 1000. E eu vou correr atrás desse 1000, amém? Então nós estamos falando sobre o propósito da carta de Tiago, né? E o propósito agora da tentação. Por que nós temos que ser tentados? Qual a consequência da tentação? Isso aí nós vamos saber, mas nós vamos estudar a primeira parte da lição 2. Entenda isso, irmão, né? Os irmãos não ficar perdidos aí. A lição 2, nós vamos estudar só a primeira parte. A primeira parte. Depois tem a segunda, a terceira e provavelmente a quarta parte. Isso aí. Deixa eu ver aqui. A segunda a terceira, a primeira parte do estudo e depois a segunda e a terceira, tá ok? Deus abençoe aqueles que estão acompanhando essa aula. Se estiver gostando, deixa aí, escreve, pode falar aí sugestões, pode falar que tá ruim, não tem problema, né? Deus abençoe aí a vocês, tá? Então vamos lá. Meus irmãos, tende grande gozo quanto cair em tentação. Nós precisamos de ter a esperança de que a tentação vai passar. Nós precisamos de ter esse caráter de saber que Deus ele te permite passar situações para que lá na frente a vitória venha, né? Então nós precisamos de ter esse consenso de sabedoria, de passar bem pela prova, passar bem pelas tentações, porque a vitória é logo ali, né? Vamos lá, verdade prática. O triunfo sobre a tentação fortalece-nos espiritualmente e nos torna mais íntimos de Deus. Isso é muito interessante. Quando ele diz isso, que se torna mais íntimo de Deus, porque quando a tentação chega, irmão, você aproxima mais de Deus. Você consegue entender que sem Ele você não é nada. Que sem Ele, eu e você, não somos apenas um ser humano fraco, pecador. Olha que interessante. Então é muito interessante você aproximar de Deus. A verdade prática está muito bem colocada aqui pela revista, né? E vamos já ler a lição, a leitura Bíblia em classe, que diz assim, Tiago 1, do 2 ao 4, de 2 ao 4. E também, vamos ler 12, nesse mesmo versículo 2, do 12 ao 15, tá? Vamos aí. Vamos ler o 2 agora. Tiago 2 ao 4 primeiro. Vamos lá. Meus irmãos, tende grande gozo em caístes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. Nós lemos agora do versículo 2, 3 e 4. Agora vamos para o 12 ao 15. Diz assim: bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quanto for provado, receberá a coroa da vida, a qual não lhe será, a qual o Senhor prometido, o Senhor tem prometido isso aos que ama. Ninguém sendo tentado diga, Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal,
e a ninguém tenta, né? Mas cada um, e tendo quanto atraído, enganado pela sua própria concupiscência da carne, né? As pessoas são atraídas pela sua própria concupiscência, seus próprios desejos a pecar, é óbvio. Depois, havendo a concupiscência, né? Concedido, e ele ter aceitado que o pecado entrasse nele, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Esse último versículo que é muito interessante, irmão. Depois, havendo deixado o pecado entrar, né? E aí você dá a luz, você dá frutos para ele, você fortalece ele dentro de você, e automaticamente ele vai te levando à morte. Olha que perigo que é, né, a gente se envolver com o pecado, né? Então, é bom o pecado? Pode ser assim em certos sentidos. Mas ele te leva para onde? Qual o sentido do pecado? É bom abraçá-lo momentaneamente? Eu abraço o pecado, por exemplo, a uma criança, quando você ganha ela, você ama ela pela vida toda, não é verdade? Então, tudo bem. Deus não estou comparando uma criança com o pecado, não, irmão. Estou só dizendo que você dá a luz ao seu filho, é óbvio que você quer ficar com ele o tempo todo, até a morte. Mas o pecado é um filho perigoso. Então, não é melhor você fortalecer ele. Quanto mais você fortalece o pecado, mais ele te consome. Agora, a criança não. A criança já é um fruto de bênção, e a gente tem que sempre amar os nossos filhos, amar os nossos parentes, amar todos nós, porque nós somos seres humanos. Mas o pecado simboliza o diabo, porque o diabo é o pecador. Então, quando você abraça o pecado, automaticamente você está abraçando o pai dele, que é Satanás. Então, não temos escolhas. Não, aliás, nós temos uma escolha. Ou 2 caminhos, uma escolha. Ou escolha estar com Deus ou com o diabo. Não tem jeito. Então, você vai escolher entre 2 caminhos, irmãos. E você temos que escolher. Porque aqui diz aqui, ó. Depois de havendo eu dar licença para ele entrar, a tendência de morte é muito grande. Então nós temos que tomar cuidado para não deixar que o pecado frutifique em nós. Nós não podemos deixar isso. Porque se ele crescer, é difícil de matá-lo. É difícil de tirar. Mas que Deus possa ter misericórdia de nós e não deixar que o pecado penetre nos nossos corações e na nossa vida. Nós vamos estudar sobre o coração. Essa é a definição do homem, né? Nós não estamos preparados para isso, na verdade. A introdução é essa. Nós não estamos preparados para isso. Para essas tentações que vêm. Às vezes vem uma tentaçãozinha de nada, nós já não aguenta. Então a introdução é essa. Nós não estamos preparados para isso. Mas nós precisamos de fortalecer na palavra de Deus. Amém? Agora vamos estudar aqui a primeira parte da revistinha, porque o tempo corre, o tempo é muito rápido. Vamos lá. O que é tentação? O termo empregado na Bíblia, tanto em hebraico quanto grego, para tentação significa provação, ou teste. A expressão pode estar relacionada também ao conflito moral, isto é, a uma incitação do pecado. De fato, como mostra a Escritura, a tentação é uma provação, uma espécie de teste. O pecado, por sua vez, já se trata de um ato imoral consumado. Por isso, a tentação não é em si mesma pecado. Pois ninguém peca quando passa pelo processo burocrático a própria vida terrena do Senhor Jesus Cristo. Demonstra com clareza a distinção entre tentação e pecado. A Escritura de Hebreus afirma que Jesus, o nosso Senhor, em tudo foi tentado. Ele foi provado e testado em todas as coisas. Todavia, o Mestre não pecou. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16. Portanto, confiamos de que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote e perfeito. Devemos nos aproximar com fé do trono da graça, sabendo que Ele conhece as nossas tentações e pode nos dar a força necessária para resistirmos
1 Coríntios 10, versículo 3. Então, irmãos, com essa lição, mais uma vez, lição 2, segunda, nós aprendemos a fortalecimento produzido pelas tentações. Nós aprendemos também, né, que a tentação, ela vem para todo mundo, que a tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. Nós vemos aqui nessa primeira parte que não é pecado ser tentado. O problema nosso é você dar lugar e decretar o pecado. Você praticar o pecado, sim. Se você não tem as tentações, todo mundo tem. Nós temos as tentações, não tem jeito de fugir. Jesus passou por todas. Jesus foi livre de todas. Não estou dizendo que você vai passar de todas. Não é que o pecado vai te levar à morte. Você pode se tornar morto pelo pecado. Olha que interessante que eu disse aqui agora. Não é que o pecado vai te levar à morte. Você pode se tornar morto pelo pecado. Porque quando o pecado habita em nós, Deus não tem prazer em você. Deus não consegue ver a gente como um servo fiel a Ele. Porque o pecado dominou. E aí você se torna morto para Deus. É isso que eu estou dizendo. Quando no mundo espiritual, que isso o apóstolo Tiago está muito aqui no foco na vida espiritual. Então é isso, irmãos. Nós aprendemos hoje, né, o fortalecimento que nós temos que ter luta, nós temos que ter batalha para que nós vencemos lá na frente. Essa é a lição de hoje. Que você possa ser abençoado por Deus, que Deus possa te dar muito fortalecimento espiritual, que você possa pedir a Deus que fortaleça a sua fé nele, que você possa ser equipado pelas armaduras do céu para vencer cada tentação que vier sobre a sua vida. Amém? E eu também quero já passar esse fortalecimento